Graças e paz. Já tá aí com a gente a Sheila. Paz do Senhor, Sheila. Esperar o pessoal entrar. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Priscila, paz do Senhor. Rafaela, paz do Senhor. Ló, paz do Senhor. Paz do Senhor para todo mundo. Aleluia. Vamos esperar um pouquinho. Vou pedir para a pastora Priscila estar enviando o link para as pessoas. Algumas pessoas me pediram, que elas não sabem como acessar. Pastora, por favor, envia o link aí para algumas pessoas. Eu tô... Não sei, acho que eu vou ter um pouco de dificuldade para ministrar hoje. Eu tô muito emotiva. Mas a gente vai aprender hoje sobre emoções, como controlar as nossas emoções e como ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Vocês estão me ouvindo bem? Como tá o vídeo, como tá o áudio? Vou esperar vocês me responderem. Tá ok o áudio, gente? Tá bom? Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Gente, ninguém me respondeu ainda se o áudio tá legal. Quem pode colocar aí nos comentários, por favor? Ah, a Ló respondeu. Obrigada, Ló. Obrigada, pastora Priscila, por enviar para as pessoas. Tá ok, pastora. Áudio e imagem. A imagem, linda, né? Pai Senhor, evangelista Felipe. Estamos aqui na minha casa. Eu, pastor Williams. O vídeo deu uma fugidinha ali, mas estamos com saudades, estamos com vontade de estar perto aí de vocês fisicamente, mas impossível nesse momento, mas quero dizer que nós estamos ligados no mesmo espírito, no mesmo pensamento. Rogério, paz do Senhor, Rogério, tudo bem com você? Gente, vai compartilhando, compartilha com a Raniele, o Rogério, com o Gilead, que é novo no ministério, com essas pessoas que não estavam acostumadas com esse formato de live. Vou esperar mais um pouquinho para vocês compartilharem, porque hoje nós já vamos iniciar com a palavra, né? Essa palavra falou muito comigo, como sempre, né? Eu sempre digo que cada palavra ela vem para trazer uma mudança na nossa vida, e não é diferente na minha vida, né? Essa palavra veio de encontro com uma necessidade minha e que eu espero que fale também com você. Eu espero também que trate aí no seu coração. Vocês estão ouvindo essa canção que eu estou ouvindo? Vou colocar mais pertinho aqui. Estão ouvindo? Vou esperar vocês me responderem. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender, e que é tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chego a dizer: o que é que tem que ser tão difícil pra mim? Bem melancólico, que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são maiores que os meus. Obrigada, Ló. Teu caminho é melhor do que o meu. Paz, Renato. Não vai além do que eu vejo.
O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda, a minhos eu confio. E Deus, porque sou tão pequenininho assim, vou ficar quietinho aqui no céu, calma, esperando o tempo certo de tudo. Amém, aleluia. Eu sei que vais Cuida de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Você não tá entendendo? Mesmo sem entender, confie. Aleluia. O pessoal tá entrando. Renato entrou, Pai do Senhor, Renato. Tô vendo minha amiga Cris. Seja bem-vinda, Cris. Saudade de você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo sem entender, a gente precisa continuar. Mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: o que é que tem que ser tão difícil pra mim? Bem dramática. Quem nunca escutou essa canção, cantou ela chorando? O que tem que ser tão difícil pra mim, Senhor? Mas os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. O caminho dele é muito melhor. Aleluia. Do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou baixar aqui para a gente continuar, para a gente começar, na verdade. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Nesse momento você venha criar uma atmosfera de adoração ao Senhor, que você venha se entregar a Ele, você venha dar ouvido àquilo que Ele tem para nos dizer, aquilo que Ele tem para nos falar, aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Se você está em casa sozinho, peço ao Espírito Santo de Deus para te guiar nessa oração. Se você está com a sua esposa, com seus filhos, eu gostaria que vocês dessem as mãos, que vocês orassem juntos, que vocês venham atrair a presença do Senhor para dentro do seu lar, porque falar simplesmente, ministrar simplesmente, ele não vai gerar um efeito na sua vida se você não for convencido pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo venha te convencer nessa noite daquilo que ele precisa realizar na sua vida. Paz do Senhor, Marley, Anderson, que vocês venham estar unidos aí, Sheila, Ló, Rafa, pastora Priscila, Renata, todo mundo que está na live, nesse momento que você venha fechar os seus olhos, que você venha erguer um altar de louvor, de adoração, que você venha entregar o seu coração neste momento para o Senhor, para que Ele venha falar com você, para que essa palavra ela venha surtir efeito na sua vida, amém? Deus amado, Deus querido, neste momento nós nos levantamos em oração, ó Pai. Não estamos juntos fisicamente, ó Pai, mas estamos reunidos em Teu nome, ó Pai. Estamos reunidos em um só pensamento, ó Pai. O Senhor disse que aonde estiveres reunidos, 1, 2 ou 3 em Seu nome, ali o Senhor estaria presente, ó Pai. Pai, nós não estamos reunidos em corpo físico, ó Pai, mas o nosso coração, a nossa mente, Senhor, o nosso espírito está interligado uns com os outros neste momento. Pai, que Teu Espírito Santo venha se fazer presente nesta casa, na casa de cada vida, de cada pessoa, Pai, que está nessa live, de talvez de outras pessoas que vão assistir em um outro momento essa live, que a Tua presença, Pai, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, real, Pai querido e santo, nos ambientes, nos lugares que essas pessoas estiverem, ó Pai. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, que nessa noite o Senhor cure as nossas emoções, ó Pai, que o Senhor transforme a nossa mente, a nossa maneira de pensar, ó Pai.
Pai. Mesmo que nós não venhamos entender, ó Pai, os teus caminhos, mas que nós venhamos confiar, ó Pai, porque os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos, ó Pai. Ainda que muitas vezes nós somos guiados pelas nossas emoções, nós somos guiados por aquilo que nós desejamos, ó Pai, mas nós devemos entender, ó Pai, que existe uma profundidade maior naquele, Pai, que está em Ti, naquele que é guiado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. E é isso, Pai, que nesta noite, cada vida, Senhor, venha receber da Tua parte, ó Pai, a porção necessária, Senhor, para vivenciar estes dias, ó Pai, que têm sido tão difíceis, ó Pai. Esses dias que têm tomado conta, Senhor, meu Deus, meu Pai, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ó Pai. Tantas sensações nós temos vivido nos últimos dias, ó Pai, mas que o Senhor venha ser o controle das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Cada vida, Pai, que está adentrando nessa live, Senhor, que ela venha ser tocada, Pai, que o Teu Espírito Santo venha convencê-la dela escutar essa ministração do começo ao fim, ó Pai, para que isso venha gerar frutos, ó Pai, para que isso venha gerar mudança na vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, nestes direcionamentos, esteja conosco nessa palavra. Assim, Pai querido, como o Senhor já tocou o meu coração, assim como o Senhor, ó Pai querido, tem transformado, Senhor, a minha maneira de pensar, assim, Pai, como o Senhor já tem realizado na minha vida, através dessa palavra, que outras vidas também, ó Pai, venham receber, ó Pai. Senhor, usa os meus lábios de maneira sábia, Senhor, para que essas vidas venham entender, ó Pai, venham ouvir aquilo que sai do Teu coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu gostaria de pedir para vocês para abrir a Bíblia em Salmos 19, verso 14. Amém? Então, Salmos 19, 14. É o último versículo do Salmos 19. Eu vou ler para vocês. Se estiver em casa aí com sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Salmos 19, verso 14, diz assim: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu estive nesses últimos dias pensando muito. Eu sou uma pessoa que penso muito. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. E eu estava trabalhando, né, à distância já há quase um ano. Agora voltei, né, à distância de novo, mas trabalhei uma semana presencial. E essa uma semana que eu trabalhei de forma presencial, isso mexeu muito comigo. Porque a gente tem uma realidade, que é a realidade que a gente está vivendo no momento. Então eu tinha a realidade ali da minha casa, né, de como eu estava vivendo, meu esposo, minha filha, né, então a gente tem aquela realidade das pessoas que nos cercam dentro do nosso lar, e a gente tem a realidade das pessoas que estão ao nosso redor, que no meu caso são as pessoas da igreja, né, então minha família e as pessoas da igreja é o meu ciclo social. E neste período de quase um ano aí, quase não, um ano, né, de pandemia, eu estava vivendo normal. Inclusive, muitas coisas aconteceram de bom nesse momento, né? Coisas ruins, mas que se transformaram em coisas boas, dificuldades que nos fazem amadurecer, enfim. Mas estava levando isso de uma maneira muito boa, muito tranquila. E a maioria das pessoas que estavam ao meu redor também estavam vivendo, né? Dentro da medida do possível, estavam vivendo emocionalmente falando bem. E aí eu voltei a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar presencial, eu tive um baque, porque eu já sabia, a gente já vivia, né, a gente vinha falando o quanto esse momento tem afetado as pessoas, a questão da depressão, enfim, inúmeras questões, quantas pessoas têm sido afetadas, né, por este momento aí que nós estamos vivendo. Só que eu não tinha visto isso, sabe, de uma forma palpável. E nessa uma semana que eu trabalhei, eu percebi o quanto eu consegui ver, né? Consegui presenciar o quanto as pessoas estão sofrendo, o quanto as pessoas estão emocionalmente abaladas, o quanto as pessoas estão com as emoções à flor da pele, o quanto a questão emocional está pesando aí na vida das pessoas. E eu falei, nossa, eu imaginava que estava desse jeito, mas
você imaginar e você vivenciar é muito diferente. E eu vivenciei isso, né? Uma semana e eu fiquei observando muito, né? Mudei de uma escola para outra, tudo isso, né? Gera um monte de questões aí. Então, nos primeiros dias eu falei, não, acho que é a mudança, né? Tá tudo diferente, tá tudo novo, né? São poucos alunos, enfim. As coisas estavam todas diferentes daquilo que era normal, daquilo que era padrão nesse círculo social. Só que aquilo mexeu muito comigo. E eu trabalhei só uma semana e logo no final da semana a gente foi colocado para trabalhar em casa novamente por questões aí que acredito que todo mundo saiba, né? Pelo momento que nós estamos vivendo. E eu fiquei essa uma semana, que foi a semana passada, ou melhor, essa semana, né? Até ontem, hoje se iniciou uma nova semana, pensando sobre isso, né? Pensando muito sobre essas coisas que tem acontecido. E isso mexeu com o meu emocional. E eu sempre falei, não, mas a gente tem que estar em Deus, a gente que, né? Só que isso mexeu com o meu emocional. Eu fiquei pensando muito sobre isso. E aí o Senhor me trouxe, né, nesses dias, essa palavra. Paz do Senhor, Paulo, Deus abençoe. E, gente, pode ir falando aí se vocês quiserem também, tá? Pode ir interagindo aí comigo. Amém? Porque senão eu fico achando que eu tô falando sozinha aqui. E o quanto nesses últimos dias o Senhor falou comigo sobre a questão emocional. E eu não posso pregar, não posso falar de nada diferente daquilo que eu esteja vivenciando, né? Paz do Senhor, Amanda. E o Senhor começou a falar para mim sobre emoções, né? E então, dando uma lida assim, bem resumido, o que são emoções, né? As emoções, elas são uma agitação do sentimento, né? Então, ali, os sentimentos começam a florar ali dentro de você. Que tipo de sentimentos nós temos vivenciado aí? Vai comentando aí. Nesses últimos dias, que tipo de sentimentos nós estamos vivenciando, né? Que tipo de sentimento tem norteado as pessoas? Que tipo de emoção as pessoas estão transparecendo, né? Então, as emoções, elas são uma agitação dos nossos sentimentos. Então, diz aí para nós, coloca aí, escreve aí para mim, que tipo de sentimento vocês acham que as pessoas estão vivenciando ou que você esteja vivendo? Que tipo de sentimento e emoção tem cercado você nos últimos dias? Eu quero dizer assim que esses últimos dias eu vivi inúmeros sentimentos. Pai Senhor, Luzia, tudo bem? Seja bem-vinda. Fica à vontade para ouvir a palavra do Senhor. Então, nesses últimos dias, eu particularmente tenho sido norteada por diversos tipos de sentimentos, né? Eles fazem parte da nossa vida, acredito que faça parte da sua vida também. Vanessa, Pai Senhor, tudo bem? Quanto tempo? Acho que a ansiedade, ansiedade é o tipo de emoção, o tipo de sentimento que nós estamos vivenciando muito nesses últimos dias. Ansiedade do que vai acontecer, ansiedade do que fazer, de como agir, de como se portar, de que tipo de coisa. Então, realmente a ansiedade é uma das coisas que nós estamos vivendo muito nesses dias. E eu comecei a estudar sobre a questão, né, dos sentimentos, porque eu comecei a perceber algo, estudando um pouco sobre emoções, sobre sentimentos. A gente vai muito na questão que hoje tem sido muito falado, sobre inteligência emocional, né? Acho que a pastora vai fazer um trabalho até nessa área de saúde emocional, se eu não me engano, e física. Acho isso muito importante, porque foi uma coisa que eu pensei muito essa semana. É uma coisa que tem se dito muito por aí, mas à luz da palavra de Deus, o que seria essa inteligência, né, emocional? Então, quando a gente vê assuntos sobre inteligência emocional, diz muito para você pensar sobre o que você pensa. O que tem norteado aí a tua cabeça? Sobre o que você tem pensado. Então, pensar sobre o que você pensa é a primeira coisa. Então, a gente vai falar de emoções, mas antes da gente chegar em emoções, a gente vai falar sobre pensamentos. Mas por que, pastor, a gente vai falar sobre pensamentos? Porque
O pensamento, ele gera sentimento, ou seja, as emoções. E o sentimento gera comportamento. E um comportamento padrão, recorrente, gera um estilo de vida. Então, o que eu estou pensando, ele vai gerar em mim um certo tipo de sentimento. E esse sentimento, essa emoção, a maneira com que eu lido com aquilo que eu venho pensando, ele vai gerar um comportamento em mim. E se esse meu comportamento for recorrente, vai gerar um estilo de vida. Então, a primeira coisa para a gente pensar aí, se alguém quiser escrever aí na live, o primeiro tópico que a gente vai falar hoje é sobre os nossos pensamentos. Vamos pensar sobre o que nós estamos pensando. Que tipo de pensamento você tem você tem pensado, né? Tem rodeado a sua mente nesses últimos dias, né? Que tipo de coisa tem estado na sua cabeça? A gente pensa em inúmeras coisas. A gente pensa em coisas boas, a gente pensa coisas ruins, a gente pensa coisas que a gente acha que é bom, mas na verdade não é bom. Então tem inúmeras coisas que passam na nossa cabeça. Ao longo de um dia, ao longo de uma semana, a gente passa por milhões de pensamentos. A gente pensa inúmeras coisas. Mas é aquele pensamento recorrente, aquele pensamento que está na sua cabeça todos os dias, que tem sido recorrente, tem feito parte dos seus dias. Eu quero que você comece a analisar aí os pensamentos que você tem tido. Esses pensamentos que estão aí te cercando nesses dias. Porque existe uma questão muito perigosa que a gente vê na palavra de Deus, que é o sofisma. O que é sofisma? Então, a gente vai falar primeiro sobre pensamento, depois a gente chega na emoção, ok? Então, já falei que pensamento, ele vai gerar os nossos sentimentos e as nossas emoções, ok? Só que dentro dos nossos pensamentos, dentro daquilo que a gente pensa, existe o que a gente pensa que é real, só que existem pensamentos que são influenciados pelo inimigo, que são o sofisma. O que é sofisma? Sofismas são argumentos ardilosos, aparentemente corretos, que induz ao erro. Então, tem pensamentos que têm norteado a nossa mente, têm norteado a nossa vida, que são pensamentos que aparentemente parecem ser bons, parecem ser corretos, parecem ter algum sentido, né? Parecem ser reais aí na sua mente. Mas, se nós formos parar para analisar o que esses pensamentos têm gerado em nós, é que nós vamos descobrir se eles realmente são reais, se eles realmente são pensamentos que vêm de Deus. Eu li aqui em Salmos 19 que fala: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. O que é o meditar do meu coração? São os meus pensamentos. Está relacionado às minhas emoções. O que tem pensado tanto, o que tem estado tanto na minha mente, que tem mexido com as minhas emoções, que tem trabalhado nos meus sentimentos, que tem trabalhado. A pastora colocou aqui, ó, argumento raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente. Gente, sabe quem é mestre? Mestre, isso é uma qualidade, mas nesse caso é uma qualidade ruim. De mexer com os nossos pensamentos, de colocar mentiras com cara de verdade no nosso pensamento, é o inimigo. O inimigo, ele tem trabalhado nas nossas mentes, ainda mais nesses dias. Por que, pastor, ainda mais nesses dias? Porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas estão vulneráveis. Porque nós temos pensado muito. Por que nós temos pensado muito? Porque a gente precisa tomar decisões diferentes do que era padrão nós tomarmos. Então, a gente vivia uma vida normal, só que nesses últimos dias a gente tem que pensar para tomar algumas certas atitudes. Isso nos gera a pensar muito. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque nesses pensamentos, a gente tem que ver se eles são de acordo com a palavra de Deus, se eles são de acordo com a vontade de Deus, se são realmente verdades de Cristo, ou se são mentiras maquiadas de verdades pelo inimigo. Eu até uma vez comentei com o evangelista Felipe sobre
um tema que diz assim, uma mentira repetida, ela pode virar uma verdade absoluta. Então, o diabo, ele lança pensamentos na nossa mente mentirosos. Só que aquele pensamento, ele fica tão recorrente na sua mente, ele fica tão recorrente na sua mente, que ele pode virar uma verdade absoluta para você, para aquilo que você acha. E isso vai regular os seus sentimentos, as suas emoções, a maneira com que você está experienciando as coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem pensado. Quero que você faça uma análise aí dos seus últimos dias. Qual é o pensamento que está mais recorrente na tua cabeça? O que você tem pensado? O que tem acontecido nessa sua cabecinha? Foi a pergunta que eu me fiz essa semana. Gleice, o que está acontecendo na tua mente? Que tanto pensamentos são esses? Esses pensamentos, eles vão me trazer vida? Esses pensamentos vão me trazer paz? Esses pensamentos vão me deixar bem? Esses pensamentos vão me deixar mal? Que tipo de pensamento você tem tido? Cuidado com sofismas. Cuidado com as mentiras que Satanás coloca na sua cabeça, como se fossem verdades. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá, se eu não me engano, em 2 Coríntios 10, sobre sofismas. Ele vai dizer sobre a questão do sofisma. Ele diz para a igreja de Coríntios, cuidado, a nossa guerra não é contra a carne, nossa guerra está em outro lugar, não é contra pessoas. Existe uma guerra no mundo espiritual para tomar a nossa mente, a maneira como nós pensamos. Então, a raiz dos nossos comportamentos, a raiz dos nossos comportamentos, das nossas emoções, está na nossa maneira de pensar. Então, ter o cuidado com o que nós pensamos é muito importante. Aí a gente vai para a palavra de Deus, que fala sobre os pensamentos, que é Filipenses, na verdade. Filipenses 4, 8, que diz assim, ó. O título já diz assim, ó. O em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o que a palavra está dizendo aqui? A palavra ensina até sobre o que nós devemos pensar. O salmista Davi, ele vai dizer lá no Salmos 14, as palavras do meu coração e o meditar do meu coração, ou seja, os meus pensamentos, aquilo que tem, quando fala coração na Bíblia, está relacionado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, o meditar do meu coração, ou seja, os pensamentos relacionados com a maneira que eu tenho me sentido, que sejam agradáveis na tua presença. Então, os nossos pensamentos, eles devem ser agradáveis ao Senhor. Então, que tipo de pensamentos são agradáveis ao Senhor? Sobre o que é verdadeiro. O que é verdadeiro para nós? O que está na palavra de Deus. Paz do Senhor, Gilson, tudo bem? Então, o que é verdadeiro para o cristão é a palavra de Deus. Então, é sobre ela que nós devemos pensar. O que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Se existe alguma virtude ou se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, o nosso pensamento tem se ocupado com o quê? O que tem gerado pensamentos em nós? Então, pastora, como assim pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento? A gente ouve muitas pessoas dizendo, ora por mim porque eu sinto que eu nunca vou ser feliz. Ou me ajude em oração porque eu sinto que Deus não me ama. Me ajuda em oração porque eu muitas vezes sinto que eu não vou conseguir. Ou me ajuda porque eu sinto que eu nunca vou ser ninguém na vida. Então, são pensamentos que estão na mente das pessoas. Pensamentos do tipo, nada vai dar certo, eu não sou amada, eu não sirvo para isso. Enfim, existe uma série de pensamentos que ficam norteando o seu coração. Aí você chega
aos sentimentos. Então, vamos por um exemplo aqui, o pensamento de que eu não sou amado. Eu não sou amado por Deus, eu não sou amado pelas pessoas. Você coloca esse pensamento, o inimigo coloca esse pensamento sobre você. Eu não sou amado, nem Deus me ama, eu sofri na minha infância, eu não sei. Esse pensamento é colocado em você por uma determinada circunstância que parece ser real, que parece ser verdadeira, mas na verdade é um argumento ardiloso de Satanás contra a sua vida. E aí você põe na sua cabeça de que você não é amado. Isso vai gerar um sentimento, um tipo de emoção dentro de você. Que sentimento que é gerado dentro de nós quando nós achamos que não são amados? De insegurança, de medo. O evangelista Felipe vai ministrar sobre medo semana que vem. Mas a insegurança, a rejeição, são tipos de sentimentos. Então, eu penso sobre isso, aquilo faz parte do meu dia a dia, aquilo faz parte do meu pensamento, aquilo se tornou real dentro da minha cabeça, manifestou no meu coração, então eu ponho na minha cabeça de que aquilo existe. E eu começo a ter emoção, a minha emoção emocional fica abalada. Pai Senhor Robson, e isso mexe com o meu emocional. E eu começo a me sentir insegura. Eu sou insegura nas minhas relações. A pessoa fica num estado de carência, que ela necessita de atenção, ela necessita de diversos tipos de coisas. Para quê? Por quê? Por conta daquele pensamento que gerou um sentimento. E esse sentimento vai gerar em mim um comportamento. Que comportamento? De repente, num relacionamento, você se torna uma pessoa ciumenta, você se torna inseguro, você se torna chato, você se torna melindroso, enfim, você começa a gerar um certo tipo de comportamento. Se você não cuidar desse comportamento aí, ou melhor, você não cuidar desse pensamento, né? Porque a raiz é o pensamento. Você vai ter um padrão ali de comportamento e esse vai ser o seu estilo de vida. Você vai ser identificado por aquilo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa pessoa ela é instável, ela é insegura, essa pessoa não tem segurança nela mesma, ela não tem segurança para falar. Ou seja, as pessoas vão olhar para você e o que elas vão enxergar é aquilo que você, da maneira que você se comporta, da maneira com que você age. Anderson, Pai do Senhor, é a maneira como você age. Então, por isso que eu falei do pensamento. A gente tem que ter muito cuidado. Então, o cristão, agora vamos falar do cristão. Você que serve ao Senhor, você que talvez um dia serviu, você que conhece a palavra de Deus. O maior risco de um cristão é ser guiado pelas suas emoções. Paz do Senhor, Lino, tudo bem? Espero que você esteja melhor. O Lino estava enfermo aí, mas que Deus venha restaurar a sua saúde. Então, vamos lá. O maior perigo é o cristão ser guiado pelas suas emoções. Ou seja, a raiz, os seus pensamentos. Tem até um louvor antigo, quem for novinho aí, ele vai lá, que é um louvor, acho que da Lauriette, que fala: eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar sua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus. Gente, esse louvor é antigo, hein? Bem antigo. Mas esse louvor, ele fala exatamente: eu não quero ser guiada pelas emoções, mas eu quero guardar a tua palavra em meu coração. Não quero errar, não quero te entristecer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Maicon, paz do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Nós não podemos, como cristão, como aquele que conhece a palavra de Deus, ser guiado pelas emoções. Por quê? O cristão que ele é guiado pela emoção, ele anda fora da vontade de Deus. Ele se guia pelos seus sentimentos e sensações, ok? Então, quem vive totalmente pela emoção, ele vive sem princípio. Por quê, pastora? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente falou sobre os nossos pensamentos. E aí, agora a gente está na questão das emoções. O cristão não pode ser guiado pela sua emoção, porque a sua emoção
pode ser enganosa, porque vai de acordo com um pensamento que muitas vezes é lançado pelo inimigo, pelo sofisma. Então, o cristão, ele jamais pode viver totalmente pela emoção. Quem vive pela emoção, você sem princípios. Quem vive totalmente pela emoção, vive sem princípio. O Pedro falou que essa é da minha época. Não vem com graça não, viu, Pedro? Esse louvor não é dessa época, não. Ele não deve nem saber o louvor, porque se tivesse pedido para tocar, não ia saber. Ai, pastor, é muito antigo esse louvor. Mas, enfim, o que é princípio? Então, um cristão que vive totalmente pela emoção, que vive guiado pela emoção, ele vive sem princípio. E o princípio é uma regra de ação, é um padrão de viver. Qual é a regra de ação? Qual é o padrão de viver do cristão? Quero que vocês coloquem aí para mim. Qual é a regra de ação? Por qual princípio o cristão ele deve se mover? Quero que vocês coloquem aí para mim. Depois eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. É forte. Lembro sempre que um homem de Deus dizia: não deixe as emoções direcionar o seu futuro. Exatamente. Se nós nos deixarmos guiarmos pelas nossas emoções, é um risco, é um perigo nós sermos guiados. O cristão que vive pela emoção vive sem princípios. Ó, o Robson colocou lá uma regra de ação do cristão, um princípio do cristão é a obediência. Obediência ao quê? Qual que é o padrão de viver? Quais são as regras de ação que o cristão precisa? É a obediência, sujeitai-vos a Deus. Como eu me sujeito a Deus? Obedecendo a palavra dele. Então, a regra de ação, o padrão de viver do cristão não deve ser pelas emoções, mas deve ser pela obediência à palavra de Deus. Agora eu vou te dar um exemplo sobre o quanto, desde que nós nascemos, nós somos aí guiados ou educados, ensinados através das nossas emoções. A Ló, que é mãe aí de bebê novinho, ela vai entender aí o que eu tô falando. A Amanda colocou aqui a santidade, né? Uma regra de ação, é um padrão de nós vivermos. Eu vou dar um exemplo aqui desde bebezinho, desde quando a gente nasce, o quanto nós somos direcionados a viver de acordo com as nossas emoções. Por isso que isso é tão difícil de ser vencido em nós. Ah, pastora, mas não é não. Eu vou mostrar para você um pouco mais para frente o quanto mesmo a gente achando que a gente não é guiado pela emoção, a gente tem sido guiado pelo Espírito Santo, o quanto ainda nós que servimos ao Senhor temos sido guiados pelas nossas emoções. Um bebê, quando ele nasce, aí vem para casa, a gente tem aqueles cuidados, vai passando-se lá os dias, a criança começa a chorar e a mãe já sabe, ou seja, ele chorou, ele manifestou um tipo de sentimento, um tipo de emoção. Então a mãe ela já sabe, tem o choro que é fome na hora de mamar, tem o choro que é sono, tem o choro que é manha, porque quer a mãe ou porque quer o pai. A mãe e o pai geralmente já sabem por que teu filho está chorando. É o mesmo choro, mas a gente sabe identificar. Tem uma coisinha diferente naquele choro que é o do sono. Tem uma coisinha diferente naquele choro que é fome ou que é cansaço. Enfim. E aí nós vamos lá e fazemos o quê? Suprimos a necessidade dele. Então ele manifesta o sentimento, ele manifesta o que está acontecendo dentro dele e nós vamos lá e remediamos, né? Aquele desconforto emocional dos nossos filhos. E aí eles vão crescendo, tornam-se crianças. Que pai que quer não fazer a alegria do filho? Todo pai, toda mãe quer que seu filho seja feliz. Então, tudo que estiver ao nosso alcance para que o nosso filho esteja emocionalmente bem, para que ele seja feliz, para que ele esteja vivendo de forma agradável a ele, nós realizamos. Então, quando é bebezinho, tudo que precisa a gente vai fazer. Aí chega lá na fase da criança, né? A gente vai fazendo tudo que é necessário para ele se tornar feliz, para que ele se sinta feliz. Mas aí chega uma questão. A gente permite que os nossos filhos sejam felizes, a gente quer permitir com que eles tenham tudo aquilo que eles desejam para satisfazê-los, mas existem certos limites, existem certos princípios que nós precisamos respeitar. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar. Por exemplo, meu filho, ele fica muito feliz se ele come doce todos os dias.
Mas isso não é bom para ele comer doce todos os dias. Então, eu vou precisar contrariá-lo. Então, ele não vai poder comer doce. Por exemplo, hoje meu filho ele não quer acordar, ele tá chorando porque hoje tem aula, mas ele não quer acordar para aula. Então eu simplesmente vou deixar ele dormir, vou deixar ele fazer aquilo que deixa ele bem, aquilo que deixa ele feliz. Não. Se eu fizer isso, eu vou estar estragando meu filho. Eu não vou estar ensinando para ele as regras básicas da vida, as regras básicas aí de convivência na sociedade. Isso nós estamos nem entrando na questão, palavra de Deus, questão de educação, certo? Então, assim, perceba quando desde criança nós somos direcionados, nós vivemos de acordo com aquilo que nós sentimos. Então, eu tenho esse tipo de sentimento, eu tenho esse tipo de emoção, eu preciso remediá-lo, porque eu não quero sentir aquilo. Eu não quero viver daquela maneira, eu quero viver da maneira que eu me sinta bem, que eu me sinta, que seja agradável a mim. E a gente vai fazendo. Claro, né? Que lá de criança a gente vai ser ensinado, mas existem muitas famílias, nos dias de hoje, que é assim. Não, meu filho vai fazer aquilo que ele acha que é bom para ele. E na fase adulta também. Quantos de nós não temos ouvido nesses últimos dias? Viva da maneira que te faça feliz. Contrariando alguns princípios. Agora a gente vai lá para a vida adulta, para o cristão. Parece bonita essa palavra, né? Parece bonito esse tipo de pensamento que vem sendo incutido dentro de nós. Que é tudo aquilo que te faz feliz, viva. Viva seu modo, viva da maneira que te faça bem. Parece uma coisa boa, né, de se ouvir. Parece uma coisa até, nossa, realmente, né? A gente tem que viver feliz. Deus me quer feliz. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que você cumpra a palavra dele. Para que aí sim você obtenha a vida eterna e por meio da vida eterna você obtenha uma felicidade plena nele. Deus não quer que nós vivamos felizes de acordo com aquilo que nós desejamos. Deus deseja que nós obedecemos a Ele, para que essa obediência gere em nós uma mudança de vida, um crescimento, um amadurecimento para experienciar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que não é terreno, é celestial. Então, que você venha ter essa consciência. A gente quer fazer o que é gostoso pra gente. Se a gente for ouvir aí tantos exemplos de quanto a sociedade tem dito para nós, tem dito para os nossos filhos, tem dito para os nossos amigos, tem dito de uma maneira geral. Faça aquilo que te deixa feliz. Se relacione da maneira que te deixa feliz. Faça tudo. Se a gente for olhar, tá sendo como uma criança. É como você dizer para a criança, faça tudo que te faça feliz, mesmo que isso fira os princípios, mesmo que isso vai contra as regras de ação, mesmo que isso vá contra o padrão correto de viver. Qual é o padrão correto de viver? É a palavra de Deus. E a gente quer dizer que não tem problema. Se te faz feliz, não tem problema, querido. Se você ouvir essa frase, tome cuidado. Se te faz feliz, não tem problema. Se te faz feliz, não é pecado. Querido, se te faz feliz, é pecado. Não tudo, tá? Não tô generalizando. Precisamos experimentar a vontade boa, perfeita e agradável e não permissível. E entrar nesse versículo, Amanda. Glória a Deus. Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes vai contra a nossa vontade. Vai contra a nossa felicidade, vai contra aquilo que a gente acha que nos deixa feliz, que é bom pra gente. Então, existem circunstâncias, ferir os princípios ferem nossa perspectiva de vida e futuro. Perfeito. Então, ferir esses princípios vai ferir a nossa vida, o nosso futuro, aquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. E eu, estudando um pouco sobre isso, eu vi alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, quando eu ajo na emoção. Então, o cristão, ele tem uma regra de ação. A palavra de Deus é andar em obediência, andar em santidade, enfim, aquelas coisas que todos nós deveríamos saber como cristão. Amém? Ok. Então, o cristão tem uma regra de ação, a palavra de Deus, não a emoção. Quem age na emoção?
Vou dar um exemplo aqui de quando nós agimos na emoção. Gente, isso já aconteceu muitas vezes na minha vida. E eu vou te falar que hoje eu pensei muito sobre isso. Falei, meu Deus do céu, o quanto muitas vezes eu tenho tomado decisões com base no que eu estou sentindo. Com base no que o que eu pensei que era e o que eu estou sentindo. E esse meu sentimento, ele não está de acordo com uma verdade que vem da tua palavra. Por exemplo, quem age na emoção. Uma pessoa que age na emoção, né, que é guiada aí pela sua emoção, quando ela está melancólica, quando ela está desanimada, ela não cumpre o dever básico, já que seus sentimentos não lhe dão sustento. Ou seja, os seus sentimentos não lhe dão sustento para fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que é o básico, aquilo que é dever. Vou dar um exemplo. Ir para a casa do Senhor, orar. Poxa, eu tô desanimado hoje, né? Hoje eu tô triste, hoje eu não tô bem. Nossa, foi um dia tão difícil. Nossa, Deus vai entender que eu não tô num dia bom. Então eu deixo de cumprir um dever básico para quem é cristão: orar, ler a palavra, estar na presença do Senhor. Então, as minhas emoções têm me direcionado nas minhas ações. Então, porque eu não estou bem, eu vou deixar de cumprir o meu dever básico, porque os meus sentimentos não estão me dando sustentação para realizar aquilo. Então, o que me dá sustentação para realizar aquilo? Não, eu tô bem, eu tô legal, eu tô animado. Então, quando eu tô bem, quando eu tô legal, quando eu tô animado, eu faço as coisas, eu vou nas coisas. Eu vou. A pastora colocou aqui, ó, deixa eu ler aqui. Juntar sentimentos e sugestão é uma beleza. Gente, o ser humano, eu não sei vocês, vou falar por mim. Ô cabecinha que pensa. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque geram sugestões que não vêm de Deus. Amanda, temos a mania de agir pela emoção quando as nossas expectativas não são atingidas em relação a outras pessoas. Acontece comigo, já aconteceu comigo, né? Muitas vezes. Então, realmente, Amanda, a gente coloca uma expectativa em alguém, a gente ensina alguém. Gente, eu vou falar uma coisa, isso deve acontecer. A pastora Priscila, a pastora Williams, quem é líder aí, Ló, Evangelista Felipe, ou se você é líder em alguma outra área aí, você me diga se isso já não aconteceu com você. Você tem uma expectativa sobre a vida de alguém que você está ali pastoreando, ou que você está ali discipulando, né? Isso não são só para pastores. Se você discipula alguém, você cria uma expectativa. Então, enquanto a pessoa está fazendo aquilo que você tem ensinado, que é a palavra de Deus, que é uma coisa boa, que você está ensinando correto, você está animado, você continua e você vai. A partir do momento que a pessoa faz uma coisa que é contrária daquilo que você ensinou, você se desmotiva. Então, você está sendo guiado pelo quê? Eu nunca. Eu já. Você se frustra, você desanima. Então, nós estamos sendo guiados pelaquilo que nós sentimos. Então, eu preciso sentir alegria em estar discipulando aquela pessoa. O que me dá alegria em discipular aquela pessoa? Ver ela obedecendo, ver ela fazendo as coisas. Mas se ela desobedece, aquilo me entristece. Se me entristece, eu não quero mais fazer. Mas tá certo? Não está. Não está correto, porque isso me faz enxergar que eu estou sendo guiada que eu estou sendo guiada pelas minhas emoções, não pelo Espírito Santo. Então, isso é um perigo para as nossas vidas. O tempo todo é da natureza ter expectativa, é da nossa natureza criar expectativas sobre determinadas situações, sobre determinadas coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pera só um minutinho aí, gente. Eu me desconcentro, gente. Tem um membro da igreja ligando pro pastor, eu me desconcentro. Então, vamos lá. Então, quando eu sinto melancolia, desânimo, eu não cumpro o meu dever básico. Então, eu deixo de fazer coisas porque o meu sentimento relacionado àquela ação me desmotiva. Temos que ter longanimidade. Gente, é fácil? Não. Ser longânimo? Ter paciência? Não é fácil. Não é fácil, mas é necessário. E isso vem com base naquilo que o Senhor espera de nós. Ele não espera que nós façamos as coisas que nos deixem confortáveis, que nos deixem felizes,
que nos deixe, uau, tá tudo indo bem. Ele quer que a gente faça aquilo que agrade a ele. Aquilo que é bom para ele. Eu vi uma frase da Joyce Meyer que eu falei, uau, que ela fala assim, ó, a sabedoria, ou seja, ter esse tipo de ação é uma forma de ser sábio, de ter sabedoria. A sabedoria faz agora o que te deixará feliz depois. Gente, essa frase mexeu muito comigo. Presta atenção. A sabedoria faz agora o que te deixará feliz depois. Então, assim, é agir com sabedoria em determinadas situações. É não agir pela emoção, é agir guiado pela palavra de Deus, por aquilo que o Senhor deseja que façamos. E aí, a própria Joyce Meyer, essa frase é dela, mas a própria Joyce Meyer, ela deu um testemunho sobre algo que o Senhor pediu para ela fazer e que não ia deixar ela feliz e que feria a vontade dela. Não vou dizer ferir os princípios, né? Porque os princípios dela é princípio cristão. O nosso deve ser princípio cristão. Mas é algo que eu mesma ali falei assim, isso é injusto. Quantas coisas o Senhor tem pedido para mim e para você que é injusto aos nossos olhos. E a gente não quer fazer. Deus, mas você vai me pedir isso também? Mas você quer que eu faça isso também? Isso não é justo. E quantas vezes eu falei, Deus, não é justo comigo? Tipo, bem o louvor mesmo, sem entender. Ai, parece que é difícil só pra mim, parece que isso acontece só comigo, parece que Deus só pede isso pra mim. Quantas vezes a gente tem esse tipo de sentimento de falar pra Deus, poxa, tá de sacanagem, Deus. Você já não ouviu uma pessoa dizendo isso pra mim? E eu disse junto com ela, poxa, até isso Deus vai me pedir? Mas, gente, quantas coisas ele tem nos pedido, quantas coisas está na palavra de Deus que é para a gente fazer, que a gente olha e fala, poxa, isso não é justo. Mas há uma profundidade de maturidade, aquele que decide obedecer, mesmo sem querer. Aquele que decide obedecer, mesmo sem querer, não está agindo pela emoção. Ele está agindo guiado pelos princípios da palavra de Deus. Aí a Joyce Meyer, ela conta o testemunho dela, que ela diz assim, que ela foi vítima de abuso pelo pai, a mãe sabia que ela era vítima de abuso, e ela tinha 2 tios, né, tinha um casal de tios, que a tia dela era casada com, peraí, ela foi abusada pelo pai, e a mãe sabia. E os tios, ela foi pedir ajuda para os tios, e os tios não quiseram se intrometer. E a tia era irmã da mãe e o tio era irmão do pai dela. E eles não quiseram se intrometer naquilo. Enfim, ela sofreu muito. Chegou uma fase da vida dela que ela, né, começou a seguir ao Senhor, começou a ser limpa, a ser liberta, a ser transformada. Enfim. E aí o que aconteceu? Ela precisou perdoar. Quem é cristão, precisa nem ser cristão, ou melhor, precisa só conhecer um pouco da palavra de Deus para saber que o perdão é o princípio da vida cristã, que a gente precisa, somos campeões de decidir o que é justo ou não. Sim, a gente acha que é juiz de causa. A gente decide o que é justo e o que não é. Mas ela chegou um determinado momento ali lá da vida dela que ela precisou perdoar, né? Porque se tornou cristã, né? Enfim, isso daí é ok. A gente sabe que a gente deve perdoar, né? Mesmo que a pessoa não mereça, porque o Senhor nos perdoou mesmo sem a gente merecer. Ok, beleza, ela conseguiu. É uma coisa muito difícil. Ela perdoou o agressor e perdoou as pessoas que deveriam ter cuidado dela e não cuidaram. Ok, passou. O tempo passou, as coisas aconteceram e chegou a fase de que a mãe e os tios ficaram, né? Chegaram à idade avançada, ficaram velhos. Quem teve que cuidar da mãe e dos tios? Pois é, o Senhor pediu para ela cuidar. Ela até citou lá, e que em Timóteo fala sobre isso, né? Se a gente não cuida nem dos nossos parentes, se a gente não cuida das pessoas, né, que são ali do nosso seio familiar, que valor tem de fazer as coisas? Então, ela precisou cuidar. Precisou cuidar da mãe, precisou cuidar dos tios. Aqueles que não cuidaram dela quando ela precisava, quando ela era criança. Gente, fala sério, isso é justo? Sacanagem!
aprontaram com ela já teve que perdoar, é muito difícil de perdoar, e ela ainda teve que cuidar dessas pessoas. Não é justo. E ela fala no testemunho dela: eu não fiz isso porque eu sou boa, eu não fiz isso porque eu queria, eu não fiz isso porque isso ia gerar algo bom dentro de mim. Não, gerou ira, gerou raiva, gerou desconforto, mas ela fez em obediência. E aí ela diz: a sabedoria, cadê, ó? Anotei aqui. A sabedoria faz agora o que te deixará feliz depois. E aí ela conta, né, que a mãe dela faleceu, depois os tios faleceram, se eu não me engano. E ela fala que hoje ela pensa o que ela poderia ter feito de melhor para eles. Então, o que ela fez por eles hoje a deixa feliz, mas na época não deixou ela feliz. Na época não era algo que ela queria fazer. Então, quantas coisas o Senhor está nos pedindo para fazer hoje e que nós não queremos fazer? O Senhor está nos pedindo para prosseguir, mesmo com perseguição. Ai, Deus, mas não é justo comigo. Tá doendo, tá machucando, tá difícil. Mas o Senhor fala: faça. Siga um princípio, siga um padrão de vivência. Esse padrão é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que mesmo que nós fôssemos perseguidos, nós não seríamos desamparados por ele estaria conosco. O apóstolo Paulo foi perseguido, ele estava com ele. Então a gente tem que voltar lá nas verdades. Conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? Desse tipo de pensamento, desse tipo de emoção que te torna cativo, que não te permite fazer as coisas. Então eu não faço porque isso me traz tristeza. Ok, faça mesmo assim, mesmo que o Senhor peça para você fazer algo, mesmo que a palavra de Deus te direcione para fazer algo que te deixa desconfortável, que te traz tristeza, que te traz angústia, faça, porque os pensamentos do Senhor, eles são maiores do que os nossos. A visão dele vai além daquilo que nós imaginamos. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, mesmo que pareça não ser bom. Então, a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que os nossos, eu já falei muito, mas que a gente venha ter esse cuidado de não fazer somente aquilo que a gente deseja, mas fazer aquilo que agrada ao Senhor. Olha, eu anotei umas coisas aqui, eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus, ela deve ser padrão para as nossas vidas. Ou seja, eu não tenho que me basear por aquilo que eu sinto. A palavra de Deus diz assim que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Eu vou dizer, nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos pelo que sentimos, nós não devemos andar pelo que ouvimos, nós não devemos andar pelo que pensamos. Nós devemos andar pela fé. Lá em Provérbios 4, 23, fala sobre guardar o coração. Isso está relacionado às nossas emoções. Guarde o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Se você não está emocionalmente bem... Ó, eu vou abrir Provérbios 4, 23. Eu amo essa palavra. Vou abrir aqui, ó. Provérbios 4, 23, porque me fez lembrar de uma coisa. Que diz assim, ó, quer ver? Provérbios 4, 23. Tá até marcado aqui na minha lista. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus não queria morrer na cruz, mas ele fez a vontade. Perfeito exemplo. Perfeito exemplo. O Gilson deu um exemplo aqui sobre Jesus. Gente, você acha que Jesus ficou feliz de ter que ir para a cruz? Poxa, ele era o filho de Deus. Sacanagem. Você acha que era justo? Ele não pecou. Ele não fez nada. Só havia bondade nele. Só havia justiça. Só havia nele aquilo que era bom. Não era justo Jesus ir para a cruz. Mas o Pai determinou que ele fosse. Você acha que ele ficou feliz? A própria palavra de Deus diz que ele, se possível, for afasta de mim esse cálice. Ou seja, era amargo. Ele não estava indo para lá feliz. Óbvio que ao obedecer é gerada em nós uma satisfação que vem do Senhor. Mas ela vem do Senhor. Ela não está relacionada às coisas externas, às situações externas que nos deixam bem.
Quero ministrar hoje e dizer para você que de repente você vai voltar aí para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Talvez as coisas ao seu redor não mudem. O que a gente está vivendo talvez não vá mudar. Talvez não. O mundo está cada dia pior. Se nós formos guiados pelos nossos sentimentos, nós ficaremos doentes emocionalmente. Nós ficaremos doentes emocionalmente. Roseli, mãe do Billy, paz do Senhor. Glória a Deus, só desde o começo, né? Que essa palavra vem trazer frutos na sua vida. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar doente emocionalmente. E essa semana eu fiquei mal diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os meus pensamentos, eu não cheguei a tomar nenhuma ação, porque antes a palavra de Deus ela veio de encontro com o meu coração. Eu não cheguei a tomar atitudes, porque eu pensei muito sobre antes. Eu pensei sobre o que eu estava pensando e fui para a palavra de Deus. Se você tem dúvidas sobre os seus pensamentos, vá na verdade, na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Um exemplo clássico, depois eu vou voltar lá em Provérbios 4:23. Um exemplo clássico foi quando Jesus chamou, é Pedro, né, gente? Deu branco aqui. Andar sobre as águas. O que era verdade na cabeça de Pedro? Que se eu andar sobre as águas, eu vou afundar. Gente, isso é uma verdade absoluta. O que se eu andar sobre as águas, né? Eu sou uma pessoa, um ser pesado. Se eu for sobre a água, eu não flutuo, eu afundo, né? Não tem aquela brincadeira? Flutua ou afunda? Nesse caso, o ser humano, ele afunda, ok? Mas a palavra de Jesus proferiu uma palavra, vem, anda sobre as águas. Então, a cabeça dele era, se eu for, eu vou afundar. Mas ele se baseou na palavra, foi, e ele não afundou. Mas aí, de repente, veio num pensamento dele, mas quem anda, afunda. Mas quem está sobre as águas, afunda. E aí, esse pensamento gerou um sentimento do quê? Do medo, da insegurança. E ele afundou. Mas Jesus estava lá. Então, se você está nessa condição de os seus pensamentos estão te levando a não acreditar no que a palavra de Deus diz para você, Pedro precisava ouvir o que Jesus estava dizendo, não aquilo que ele pensava que era o correto, apesar de ser o correto, de ser o lógico, de ser o racional. O cristão não pode viver pela razão, o cristão não pode viver pela emoção, o cristão precisa viver pela fé. Pela fé, nós somos guiados e direcionados a cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora lá para Provérbios 4:23, sobre o que eu estava falando. Diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, ou seja, guarda as suas emoções, guarda aquilo que você está pensando, guarda, gente. Desvia de ti a falsidade da boca, ou seja, cuidado com o que você fala. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Agora é esse versículo que eu queria chegar, no 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então, os teus olhos olhem direito. Cuidado! A gente tem um pensamento e a gente vê uma determinada situação. E já temos uma sugestão na nossa mente. E aí eu olho uma coisa e eu enxergo algo que não existe. A minha mente está projetando aquilo. Eu acreditei naquela mentira, naquele sofisma de Satanás dentro de mim. Gerei um sentimento de insegurança. Aí eu vejo uma situação e com base naquela situação que eu estou vendo, eu acho que é aquilo que eu estou sentindo. Então, as pessoas às vezes estão nem te rejeitando. As pessoas não estão nem... Pelo contrário, às vezes a ação dela é para te demonstrar amor. Mas na tua cabeça ninguém me ama, eu não nasci para ser amado. E aí eu vejo uma situação, eu me sinto rejeitado. Aí eu tenho que ir para onde? Eu tenho que tomar cuidado com o que os meus olhos veem. Porque os meus olhos veem aquilo que está na minha mente, aquilo que está no meu coração. Então eu não posso ser guiado pelo que eu vejo, eu não posso ser guiado pelo que eu sinto, eu posso ser guiado pelo que eu ouço, mas o meu ouvir tem que ser a palavra de Deus. Uau, essa foi para mim. Eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela que deve direcionar a minha vida. Então eu quero te dizer, tome cuidado com as suas emoções. Tome cuidado com os seus pensamentos. Tome cuidado com os seus comportamentos.
Então, mude a sua maneira de pensar. Romanos 12, renovação da mente. Sejam renovados pela transformação da vossa mente, experimentais. Vou abrir lá, porque daqui a pouco eu já misturo os versículos tudo. Romanos 12, é isso, gente? Cadê? Romanos 12. Acho que é. Isso. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para me viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter uma mente renovada. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso pensar como Ele pensa. Eu preciso agir de maneira que Ele deseja que eu haja, não de acordo com aquilo que está no meu coração. Então, eu quero te dizer nessa noite, é uma palavra simples, mas que ela venha a surtir efeito no seu coração. Cuidado. Tem um louvorzinho de criança, cuidado, olhinho o que vê. Eu vou mudar a letra. Cuidado, cabecinha o que pensa. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos pensando. Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardando pacientemente. Isso. Gente, existem muitas palavras que falam sobre a mente. Existem muitas palavras que falam que a nossa mente deve ser uma mente guiada por Cristo. Em Cristo. Por que que Deus fala tanto sobre a mente? Porque é o canal de comunicação do inferno para nos fazer deixar de obedecer, deixar de cumprir aquilo que é a vontade do Senhor. Então, se você hoje botou no teu coração, tomou uma decisão que você não vai fazer algo porque aquilo não é justo, ou porque aquilo não te agrada, ou porque aquilo não te deixa feliz, ou porque aquilo mexe com os seus sentimentos, vai na raiz dos seus pensamentos. Aquele pensamento é o pensamento de acordo com os seus princípios, com o padrão que você deve, com os princípios da palavra, não com os seus princípios, mas com os princípios da palavra de Deus. Se elas forem, tome essa decisão. Agora, se elas não forem, tome cuidado. A mente é terreno de batalha. Gente, se você... o pastor Williams tem uma Bíblia sobre batalha espiritual, é uma Bíblia de estudo voltada para essa área. E eu dei uma lida sobre isso. A mente é o campo de batalha. Então, o que a nossa mente pensa, o que ela projeta, se nós não tomarmos cuidado, é o que direciona a nossa vida. Por isso, a nossa mente deve ser transformada. Nós devemos ter a mentalidade do reino. E a mentalidade do reino, muitas vezes, vai ser contrária à nossa vontade. Então, a gente precisa ter esse cuidado de que a nossa mente seja a mente de Cristo, seja a mente que agrada ao Senhor, seja vamos lá para Salmos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então, aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, que ela seja agradável ao Senhor. Aqui não fala que sejam agradáveis a mim, Senhor. Que afaguem o meu ego, que me deixem feliz, que me tirem, dessa situação aí de tristeza, que me tire dessa minha melancolia, que me tire. Quantas vezes nós oramos dizendo, Senhor, eu tô triste, Senhor, eu não quero ter esse tipo de sentimento. Mas esse sentimento, ele é necessário para você. Se a gente for pensar de que Deus só vai fazer coisas que nos deixem felizes, ele jamais, se fosse isso, ele jamais tiraria de nós entes que nós amamos. Ele jamais nos obrigaria a fazer, não obrigar porque não obriga ninguém a nada, mas ele jamais nos direcionaria a fazer coisas que nos deixam tristes, mas ele manda a gente fazer coisas que não são agradáveis a nós. Ele nos tira a coisa que nós amamos, porque é o nosso propósito de vida. Ele tem um propósito nisso. Então, que nesta noite você venha ter esse entendimento de que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, e de que nós devemos submeter os nossos pensamentos, as nossas emoções ao Espírito Santo. Que Ele venha nos convencer todos os dias dos nossos novos caminhos. Toda vez... e a Joyce ela fala uma coisa, eu anotei aqui para não esquecer. Toda vez que nós fazemos o que é certo, isso nos deixará dolorido em alguma parte. Ela dá até o exemplo da atividade física. A gente tem que tomar cuidado. A gente precisa fazer atividade física, é bom, mas às vezes a gente faz
deixa a gente dolorido. Então tem decisões, tem ações que nós precisamos tomar, que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que vão nos deixar dolorido em alguma área. Mas o Senhor diz que é o melhor para as nossas vidas. Então que você fique com essa palavra no seu coração, que ela traga efeito na tua vida, como ela trouxe efeito na minha vida essa semana, para pensar sobre o que eu estou pensando, cuidar das minhas emoções, cuide das suas emoções. Uma pessoa emocionalmente abalada, emocionalmente desestabilizada, ela não consegue curar outras pessoas, ela não consegue ajudar. Na verdade, ela só vai ferir mais as outras pessoas. Então, Lino colocou aqui, sabemos que Deus faz todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Pedro colocou, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, essa é a frase aí. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos teus pensamentos. E os teus pensamentos levam a sentimentos e a emoções e a comportamentos. Então, a raiz de tudo, para você trabalhar o seu emocional. As pessoas dizem, eu não tenho como... eu não tenho como impedir aquilo que eu sinto. Eu não tenho como controlar as minhas emoções. Tem sim. A raiz das suas emoções são os seus pensamentos. Então, como diz lá em Filipenses, pense em tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que dá louvor ao Senhor. É esse tipo de pensamento que nós devemos ter nesses dias. Que o Senhor ele venha curar o seu coração, que ele venha curar a tua mente, que ele venha transformar a sua mente, que você se permita ser transformado e que você venha fazer aquilo que ele está te pedindo, mesmo que isso vá ao contrário daquilo que te deixa feliz. Quero te dizer que existe uma felicidade, que ela não é terrena, é uma felicidade celestial, e é essa que o Senhor tem preparado para mim e para você. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. O nosso reino não é terreno, né? Nós somos peregrinos aqui. Então, não quer dizer que Deus não quer que a gente tenha momentos felizes aqui na Terra. Deus proporciona esses momentos felizes para as nossas vidas. Mas que esses momentos felizes não venham ferir os princípios da palavra de Deus. Amém? Que você venha ficar com essa palavra no seu coração, que ela venha trazer vida, que ela venha trazer mudança, que ela venha te ajudar a se controlar a sua ansiedade, controlar o seu medo, controlar a sua insegurança, que essa palavra venha trazer luz, né? Aquilo que você tem pensado, que tem sido falado pelo inimigo. Se o inimigo tem dito que o Senhor não te ama, que você não é amado, vai para a palavra de Deus. Ele se entregou em amor à sua vida. Como pode você não ser amado se ele se entregou por você? É mentira. Então, se os seus pensamentos têm sido esses, o Senhor não me ama, eu acho que eu nunca vou vencer, eu acho que eu nunca vou conseguir ser um cristão. O Senhor diz que eles têm pensamentos de paz. Ele tem pensamentos maiores e melhores sobre você. Por que você está pensando desse jeito? Por que você pensa, não é mais para mim ser cristão? Luara, que saudade de você. Se o inimigo colocou na tua cabeça, não, isso não é para mim, eu não nasci para isso, vai para a palavra de Deus. Você nasceu para ser filho, você nasceu para ser herdeiro, você nasceu para ser aquilo que o Senhor determinou que você seja, não o que o mundo diz que você deve ser, mas aquilo que o Senhor deseja que você seja. Não acredite nas sugestões do inimigo, não acredite nas mentiras de Satanás, não deixe que as mentiras de Satanás que estão sendo colocadas na tua mente te impeça de viver emocionalmente, te impeça de ver os sentimentos que o Senhor deseja para sua vida. Que você saia dessa live aí, de repente a situação que está ao nosso redor, ela não vai mudar. A tendência das coisas é estarem mais difíceis, mas você vai estar emocionalmente equilibrado, curado, tratado, sarado para viver. As circunstâncias podem não mudar, mas você vai mudar diante das circunstâncias.
Porque não são seus sentimentos que vão regular a sua vida, que vão determinar o que você faz ou o que você não faz. Mas é a sabedoria que vem de Deus. A palavra de Deus vai te direcionar para aquilo que é bom, para aquilo que agrada. Então, vamos cuidar da cabecinha, vamos cuidar dos sentimentos, vamos cuidar de nós. Não adianta dizer, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se você está sendo guiado pelas suas emoções. Eu quero dizer que essa semana, se eu não tivesse pensado sobre o que eu estava pensando, gente, porque todo dia é uma notícia ruim. Se você liga a televisão é notícia ruim, se você sai na rua é notícia ruim, se você conversa com alguém é notícia ruim. Só tem notícia ruim, só tem pensamentos negativos. E se você ficar o tempo inteiro nisso, tome cuidado. Dá um descanso aí pro seu coração. Começa a pensar sobre o que você pensa. Faça aquilo que agrada ao Senhor. Viva de acordo com o princípio da palavra de Deus. Não tem erro. Então, se eu não tivesse pensado sobre o que eu estava pensando essa semana, a tendência era de tomar decisões de acordo com as minhas emoções. E o coração é enganoso, como a Marley disse aí. O coração do homem é enganoso. Então, vamos fazer como o salmista Davi. Que as palavras dos meus lábios, ou seja, aquilo que eu falo, meu comportamento e o meditar do meu coração, os meus pensamentos sobre as minhas emoções, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Ele é a tua rocha, Ele é o teu Redentor, Ele é o teu ajudador. Então que você fique com essa palavra, a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma boa semana. Sexta-feira nós temos live às 20 horas, aqui pela página do Ministério Apostólico ACM. Não perca! O evangelista Felipe estará ministrando sobre medo. Gente, é muito interessante, porque a gente não combinou, né? Mas eu acredito que Deus vai continuar falando na sexta-feira ao coração da igreja, né? Sobre esse tipo de coisas que nós estamos vivendo. E o Senhor, Ele sempre nos prepara. Ele nos criou para esse tempo e Ele nos deu ferramentas para este tempo. Então, Ele não vai nos deixar desamparados. Ele não vai nos deixar... Ele não vai deixar com que nós ficamos emocionalmente desestabilizados, mas Ele vai trazer equilíbrio nas nossas emoções. Ele vai trazer equilíbrio nos nossos pensamentos e no nosso comportamento, se nós andarmos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Eu queria agradecer a vida aí dos irmãos, a Roseli, da Luara, do Gilson, do Lino, Sheila, Pedro, Anderson, meu esposo, pastor Williams, pastora Priscila, Felipe, Lores, quer dizer que estou morrendo de saudade de todos vocês, mas Rafaela, mas que Deus venha cuidar de nós nesses dias, que nós venhamos cuidar daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos pensando, para que tenhamos aí dias mais, não posso dizer, temos momentos mais fáceis. Marley, saudade também, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Eu vou tentar pôr um louvor aqui. Quem quiser já ir saindo, fica à vontade. Que você venha. A Lúcia tá na live também. Deus abençoe. Amor, pega seu celular para mim, por favor. Que você... Ai, gente, dá tanta vontade de ficar na presença do Senhor, né? Dá tanta vontade de ficar compartilhando, falando da palavra de Deus, que eu tô com vontade de desligar. Eu tava sentindo saudade. Porque quando você faz aquilo que o teu coração queima, isso te traz coisas boas, mas que isso não seja o motivo de você permanecer, mas que seja a vontade de Deus sempre. Bota aquele louvor pra mim, que a gente tá ouvindo. Renato, Deus abençoe. Ângela, Deus abençoe. Rogério, estamos sentindo saudade de você. Quando voltar lá no presencial, nós te esperamos. Mas fiquei muito feliz de ter você hoje aqui. A Luara, uma amiga de longas datas. Colocou, amor? Deixa eu colocar. Que você... Eu vou colocar esse louvor. A Nicole tá ouvindo, Roseli, Deus abençoe. Pastora Pri, Deus abençoe. Vou colocar o louvor aqui. Por que eu coloquei esse louvor? Porque foi um louvor que falou comigo essa semana, que mesmo sem entender, eu confio nele. Mesmo sem entender, mesmo achando que é injusto, eu sei que os pensamentos dele são muito maiores do que os meus. Sexta-feira, às 20 horas, pessoal, não perca, em nome de Jesus.
Vou colocar porque não tô com vontade de acabar, tá? Mas eu vou colocar o louvor. Quero que você escute. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só. Cuidado com esses pensamentos, viu? Mas eu sei, Senhor. Eu sei, teus pensamentos são maiores que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os seus. Pastora Priscila, mesmo sem entender aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer, mesmo que aos nossos olhos não pareça justo, vamos fazer. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, nós estamos guardados no colo do Senhor. Porque eu sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Lá na glória, Senhor, eu sei. Eu sei, ó Pai, que aquilo que o Senhor nos pede é o melhor, ó Pai. Mesmo que nós não entendamos, ó Pai. Mesmo sem entender, faça aquilo que o Senhor tem te pedido. O teu caminho é melhor do que o meu, Rafa. É isso mesmo. O caminho do Senhor é melhor do que os nossos caminhos. Nós confiamos nele, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Cante aí na sua casa. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: ah, Jesus, às vezes a gente deixa as nossas emoções dominarem, Senhor, mas guia-nos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, o Senhor tem nos ensinado. Sei, teus pensamentos são maiores que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu cuidado, Senhor. Obrigada, Jesus, por o Senhor nos direcionar, ó Pai, para que não sejamos enganados, ó Pai, pelas investidas de Satanás contra as nossas vidas. Senhor, nós nos sentimos tão pequeninos, mas nós vemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos direcionado, ó Pai. Oh, Senhor, nós estamos esperando o tempo certo de vivermos essa plenitude de alegria na Tua presença, na glória, Senhor. Eu sei que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Eu sei que o melhor está preparado e guardado para nós, ó Deus. Oh, Jesus, mesmo sem entender, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique com Deus. Que o Senhor Jesus venha te direcionar nessa noite. Porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. Nós sabemos que se hoje você se encontra com o teu coração ferido, se existe alguma circunstância na tua vida que tem te impedido de prosseguir, se existe algum pensamento que te levou a algum sentimento, que gerou um comportamento de desistência, o Senhor diz: não desista, filho. Não desista ainda que doa, não desista ainda que seja difícil, não desista. Ainda que tudo seja o contrário, ainda que tudo aquilo que pareça ser, seja desfavorável a você, não desista, persevere, tenha perseverança. O Senhor nos chama nesta noite para que nós venhamos perseverar, para que nós não venhamos desistir daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O Senhor diz que existem muitas pessoas que têm desistido do chamado,
que tem desistido da missão, que tem desistido de ajudar pessoas. Você diz: Senhor, eu ajudei tantas vidas, eu fiz tantas coisas por algumas pessoas, ó Pai, mas elas me decepcionaram disso, Senhor. Eu não te decepciono. Então, nosso pensamento, a nossa expectativa devem estar somente no Senhor. Nós devemos estar firmados nele. Nós devemos estar firmados na vontade dele. Que você venha nesta noite, em nome de Jesus. Que os teus comportamentos não sejam um padrão de desistência. O inimigo colocou na sua cabeça que você não consegue. O inimigo colocou na cabeça de pessoas que você não é nada. O inimigo colocou na cabeça de pessoas pensamentos de morte, pensamentos de desistência, pensamentos de que você não pode, que você não é, de que você não sabe, de que você não consegue. Diga para Satanás nesta hora: eu posso não ser, mas o Senhor é. Eu posso não conseguir, mas o Senhor me faz forte. É Ele que te faz forte. O Senhor diz: mude sua maneira de pensar. O Senhor disse: seja transformado pela renovação da mente. O Senhor quer que nós venhamos experimentar. Me desculpe, igreja. Eu ia terminar, mas a presença do Senhor está tão maravilhosa. A presença do Senhor está tão grandiosa que você venha estar sentindo dentro do teu lar. Eu quero que você feche os teus olhos para que você venha experimentar essa gloriosa presença sobre a tua vida. Que você venha experimentar esse momento que o Santo está proporcionando para curar os nossos corações, para transformar as nossas vidas, para que nós não sejamos mais aquilo que o inimigo determinou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que você tenha uma identidade firmada no Senhor, que a sua identidade não esteja firmada naquilo que você pensa, naquilo que você acha, naquilo que você sabe, mas que seja no Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por cada vida dessa live, Senhor. Assim como o Senhor tem me curado, Pai. Assim como o Senhor tem libertado, Pai, a minha mente, que muitas vezes é cativo, Senhor, em circunstâncias, ó Deus, que parecem verdadeiras, ó Pai. Que foram projetadas em nós, ó Deus. Não pelo Senhor, mas pelo inimigo. Senhor, que nenhuma vida mais seja cativa por pensamentos, ó Pai, que os levam à desistência, Pai. Muitas pessoas estão desistindo, Pai. Desistindo de amar, desistindo de servir ao Senhor, desistindo de prosseguir, desistindo de acreditar no próximo. Pai, nós estamos desistindo de te servir, Senhor, porque tem sido difícil, Senhor. Pai, por estar sendo difícil, gera, Senhor Jesus, sentimentos em nós de angústia, de tristeza, Pai, mas a tua palavra diz, ó Pai, que as aflições produziriam em nós experiência, Pai. Que as aflições produziriam em nós perseverança, Senhor. Então entendo, Senhor, que isso é necessário para as nossas vidas, ó Deus. Pai, que cada vida que está nessa live não seja guiado pelo Teu Espírito, não seja guiado pelas emoções, mas seja guiado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, nós somos pequeninos, ó Pai, nós mesmos nós nada podemos, nós nada sabemos, mas nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo invada cada coração, invada cada vida nesta noite, Senhor. Cuida, Senhor Jesus, das emoções da Tua igreja, das emoções dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nós venhamos entender que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas, mesmo que nós não entendemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha cuidar de você, que o Senhor te dê uma boa semana. Que aquilo que eu tenho sentido aqui, a minha família está sentindo aqui, que é proporcionado não por mim, não por um arrepio, não por um choro, mas por algo que vem do Senhor. Que você saia dessa live abençoado, que você seja curado, em nome de Jesus. Está muito gostoso, a vontade de continuar, mas até aqui o Senhor tem nos determinado que você continue aí a sua adoração ao Senhor dentro do teu lar, e que todos os dias você erga um altar de adoração ao Senhor dentro do seu lar. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus.